Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um culto distrital do Novo Mundo. Saiba que você sempre será bem-vindo, você e sua família, vocês aí da sua casa. Infelizmente não estamos da maneira que gostaríamos, claro que presencialmente seria muito melhor, porém, na medida do possível, nós temos dado o nosso melhor para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Queremos agradecer vocês que têm compartilhado os links dos cultos, têm passado para os amigos, para a família. E claro, nós queremos pedir que vocês continuem fazendo esse trabalho, para que essa mensagem, preparada com muito carinho, tenha um alcance maior ainda. E agora, para a gente iniciar o nosso culto, nós iremos cantar todos juntos, a gente daqui, você aí da sua casa, o hino Firme nas Promessas. Fique tranquilo, será projetado. Então, a partir desse momento, vamos fazer da nossa casa um culto de adoração ao nosso Deus. Cante junto conosco. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora, para darmos início à mensagem dessa noite, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida. Sabemos que a situação não está das melhores, porém até que o Senhor tem nos protegido e tem cuidado de nós. Queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez louvarmos o Teu nome. E queremos que o Senhor venha falar conosco agora através da mensagem dessa noite. Que não seja uma mensagem que passe por um ouvido e saia pelo outro, mas que faça morada em nosso coração. Nós estamos sedentos e queremos que o Senhor fale conosco hoje, para que possamos começar a nossa semana da melhor maneira possível. Esteja com todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, todas aquelas pessoas que estão assistindo o culto pela primeira vez, que elas possam se sentir confortáveis diante da sua presença. Esteja conosco, é isso que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Olá, querida igreja. É uma alegria mais uma vez estar com vocês. É uma alegria mais uma vez poder transmitir esse culto de forma tão diferente daquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Mas enfim,
Estamos felizes porque a palavra de Deus nunca volta vazia e ela sempre está nos alimentando espiritualmente naquilo que nós precisamos. Eu quero mandar aqui um abraço a algumas pessoas que têm acompanhado os cultos distrital aqui do Novo Mundo. Os nossos amigos da Novo Tempo, que têm nos acompanhado, muito obrigado pela sua audiência. Tenho que agradecer aos professores do Colégio Adventos, que têm também acompanhado, que essa mensagem é muito importante para nós, para esses últimos dias. De uma forma também muito carinhosa e especial, eu quero agradecer a minha mãe, a minha irmã, lá em Franca, que tem acompanhado, meu irmão Marcelo, que tem até feito com que muitas pessoas também acompanhem os cultos aqui do Novo Mundo, lá em Franca, na cidade de São Paulo. E ao meu irmão, pastor Giovanni, em Brasília, que também tem nos acompanhado num horário diferente do dele, porque ele também está gravando no mesmo horário que nós estamos gravando. Um abraço para vocês todos e é uma alegria tê-los assistindo nossos cultos nas nossas transmissões. Que Deus abençoe a todo mundo que tem acompanhado os cultos transmitidos no distrito. As igrejas do distrito, Recanto, Minas Gerais, a Vila Concórdia, Maria Luísa, a nossa igreja, Jardim Novo Mundo, que tem participado de uma forma maravilhosa. Nós temos tido cerca de 500 ouvintes ou pessoas assistindo os nossos cultos. Isso é uma alegria muito grande. Parece que é uma ironia num mundo como o nosso, de tantas belezas naturais, de um ar puro, principalmente no Brasil, que é um país tranquilo, um país amigo de todos os outros países, estarmos numa condição como esta, de não podermos encontrar um ao outro, por medo de sair de casa e ser contaminado, medo de ficar em casa e perder o nosso controle financeiro, medo de alguém da família contrair o coronavírus e passar a ter dificuldades. Temos irmãos nossos assistidos pelos médicos e sendo assistidos por nós em oração por causa desse vírus que está proliferando no planeta. Em alguns lugares já estão melhorando e outros estão começando agora, como no Brasil. Esse medo de sair de casa, esse medo de ficar em casa, essa coisa estranha que nós estamos passando, numa época de paz, nós não estamos em guerra, isso só acontecia quando era época de guerra. Eu fiquei a pensar como nós podemos aproveitar todo esse tempo, essa época, para nos aprimorar espiritualmente para um evento especial que é o da volta de Jesus. Mas olha só, tudo está acontecendo, é profético, nós temos isso aí na profecia. Nenhum de nós somos inocentes. Inocente é aquele que acha que tudo está acontecendo naturalmente, e não é natural, tudo está acontecendo. Há um texto no livro de Efésios que eu gosto muito, e a igreja também já me ouviu falar várias vezes sobre isso. É o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 15, 16 e 17. E eu vou ler com os irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos nos dias maus. Estamos passando por uma fase ruim. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. É nesse momento que nós temos que procurar compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. É um período mau? Sim, é um período mau. O pecado tem transformado dias bons em dias maus. Por quê? Esse vírus, a doença, parte do princípio de que nós somos pecadores, que nós contraímos o pecado. E agora nós contraímos outras doenças oriundas do pecado, oriundas das coisas deste mundo, da fragilidade humana, das dificuldades que temos de permanecermos sadios, porque tudo colabora para não termos saúde. A nossa alimentação,
a nossa bebida, o nosso dia a dia, a correria do dia a dia, tudo colabora para não termos saúde. Isso é coisa do pecado. E a Bíblia fala assim, olha, portanto, vede prudentemente, seja sábio, seja inteligente. Esse isolamento social, esse medo que nós estamos sentindo agora de estarmos juntos, colabora em quê para a nossa vida espiritual? O que os irmãos acham? Está bem, está tudo bem aí na sua casa, ninguém está infectado, o sofá é macio, a televisão é ampla, a programação é extensa. Como nós temos que aproveitar esse tempo de isolamento para um evento importante de nos ajuntarmos novamente para o encontro com o Senhor? É uma preocupação de todos os pastores, preocupação de todas as denominações ao redor do planeta, tanto as pentecostais, a católica, a espírita, a Jeová, a nossa, as evangélicas, todos nós estamos preocupados. Como será a ação da igreja após esse movimento de isolamento? Nós temos consciência de que a vacina só sai até o mês de setembro, e olha lá, nós não temos nem certeza disso. Até lá nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar o nosso dia a dia, nós temos que mudar as estratégias para continuar vivendo e não adoecer, e não morrer. Por isso a Bíblia fala, vede prudentemente, remindo o tempo, aproveitando esse tempo que nós achávamos que não ia acontecer, para nos enquadrar de uma maneira tal de que, terminando esse momento, nós estejamos bem e preparados para a volta de Jesus. Esse é o nosso lema, esse é o nosso tema de hoje. Como estar preparados para encontrar com Jesus, porque essa pandemia não vai ser a última. E parece que Deus está mostrando para a igreja como o mundo agirá quando for necessário, até mesmo para coibir a pregação do Evangelho, para fazer com que alguns que pregam a volta de Jesus se silenciem. Tem como silenciar, tem como fechar as igrejas, tem como isolar as famílias. Nós estamos assistindo isso, Deus está mostrando isso para nós prepararmos para momentos mais difíceis do que esse. Talvez não de doença, mas de perseguição. Talvez uma perseguição não tão universal, mas que nós estejamos nela como participante, de precisarmos isolar-nos para não morrermos nos decretos dos homens também. Nós estamos aguardando uma movimentação espiritual no planeta, e tudo está acontecendo para que os caminhos se abram, para que os poderes se ajuntem para a adoração da besta, todos os reis da terra, para pelejar contra o povo de Deus. E hoje, eu e você, já sabemos como eles agirão. E tem como agir. Tem como fazer com que todo o planeta sinta um movimento só. Uma ordem só. Uma ordem mundial, de uma forma centralizada num interesse. E o interesse de Satanás é fazer com que o povo de Deus silenciem, fiquem quietos, dentro de casa, sem poder sair. Mas Deus tem um plano especial. A nós, que estudamos o Espírito de Profecia, que estudamos a Bíblia, já sabemos qual é o plano de Deus. Porque o verso fala assim, olha, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Eu queria te perguntar agora, meu irmão, você que está me assistindo agora, sentado no sofá, alguns no chão, talvez alguns com bacia de pipoca no colo, outros jantando e ouvindo a mensagem, não normalmente no templo, como a gente tem costume, mas eu queria te perguntar, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para esse planeta?
Você já compreendeu qual que é a vontade de Deus? Aqui está falando assim, olha, os dias são maus, mas por esta razão de dias maus, vede prudentemente qual é a vontade de Deus. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo isso acabe logo e nós possamos viver a eternidade. Num texto da escritora norte-americana evangélica Ellen White, ela diz o seguinte, que se o povo de Deus aproveitasse o tempo e buscasse o Espírito Santo, nós, eu e você e todos aqueles que aguardam a volta de Jesus, nós, de uma maneira espiritual, podíamos ajudar a abreviar a volta de Jesus. Mas até mesmo no momento mal como estamos vivendo, nós ainda nos acomodamos, achamos que está tudo bem. Tem pessoas achando que está tudo bem. Tem pessoas achando que é melhor ficar em casa do que vir para a igreja. Tem pessoas achando que a transmissão muitas vezes é melhor do que comparecer no templo do Senhor, porque é mais cômodo, é mais tranquilo. Mas a ação humana, a ação do homem, associado ao poder do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e vos darei poder para serdes minhas testemunhas, não dentro de casa, mas na Judeia, em Samaria e em todos os cantos da terra. Nós não podemos ficar em casa, queridos, nós não podemos ficar presos nas consequências más do pecado e desse mundo. Ao passar essa pandemia, ao passar esse isolamento, nós temos que correr para a casa do Senhor, para abraçarmos novamente, tanto uns aos outros, como abraçar a causa de Deus, a pregação do Evangelho, para a volta de Jesus. Nós vamos ler um texto agora, e eu queria convidar vocês para o livro de São Mateus, capítulo 25, e nós vamos ver aqui um texto conhecido demais, mas de uma precisão para esse momento nosso muito grande. O texto é a parábola das 10 virgens. Antes de ler a parábola das 10 virgens, eu gostaria de fazer uma oração com você. Do jeitinho que você está, feche os seus olhos. Grandioso Deus, nosso Pai querido, nós estamos outra vez estudando a Tua Palavra, para certificarmos que nós conhecemos qual é a Tua vontade para nossas vidas. Pai de amor, ao lermos a Tua Palavra, inspiração vinda do céu, que o nosso coração se mova, que o nosso coração se encha de vontade de pregar o Evangelho e de terminar a Sua obra aqui na terra, para que o Senhor volte e volte logo para nos tirar desse mundo de pecado. Esteja conosco, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25 de São Mateus, versos 1 em diante, a Bíblia diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, descuidadas, preguiçosas, e 5 prudentes, inteligentes. 5 eram precavidas, elas aproveitavam o tempo para fazer a coisa certa, e 5 não. 5 não soube aproveitar o tempo, não se prepararam direito para o encontro com o noivo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas cheias, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também, ide, antes que o noivo chegue, aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre as portas. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o noivo virá. Essa é uma parábola muito conhecida em todo o seio evangélico, em todo o seio religioso. E essa parábola, ela acalha muito com o momento que nós estamos vivendo. Momentos de preparo, momento de estar nos preparando para a volta de Jesus. Aqui tem algumas particularidades que eu queria pautar com vocês, queridos. Vocês que estão estudando a palavra de Deus para o batismo, vocês estão aí assistindo pela primeira vez a nossa pregação, aqueles que vão assistirem ainda mais, porque vai permanecer no canal da igreja no YouTube. Tem algumas particularidades aqui que é necessário que nós coloquemos em pauta para nós não estarmos enquadrados nas nécias, nas virgens que são membros da igreja, porque nós sabemos que o noivo é Jesus Cristo e a igreja é a noiva. Aqui está falando claramente que 5 delas se prepararam de maneira correta. Elas tinham a luz do Espírito Santo e tinham estudos da palavra de Deus para manter essa luz acesa, manter essa chama acesa, que é o amor por Cristo e o amor por desejar a volta de Jesus. Elas tinham as candeias acesas e preparadas para mais tempo, se for preciso. Vocês compreendem que se nós não estudarmos a Bíblia, aqui o azeite representa o Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas evangélicas, adventistas e tantas outras religiões que estão com a candeia na mão, mas o azeite é escasso, o conhecimento é pouco, e por isso, quando Jesus voltar, não estarão preparadas para o encontro com Jesus. Estão dentro da igreja, estão esperando também. As 10 virgens estavam no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, só que 5 preparadas e 5 despreparadas. As 5 preparadas, elas estavam em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, cheia do Espírito Santo, para permanecer preparada e esperar por mais um tempo e preparada ainda. Mas as nécias, as que não estudam a palavra de Deus, as que são crentes, mas não querem envolvimento com a igreja, as que estão na igreja até batizados, mas não querem compromisso com a igreja, estas são as pessoas que estão aguardando a volta de Jesus, mas com pouco Espírito Santo, com pouco azeite. Eu nem sei se posso dizer pouco Espírito Santo. Mas a verdade é que essa classe são 2, mas no mesmo lugar, querendo a mesma coisa, mas uma fazendo os que querem e a outras fazendo o que Deus quer, que conhece qual é a vontade de Deus. Lembrem do primeiro verso: por esta razão, sede prudentes para conhecer qual é a vontade de Deus, queridos irmãos. Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Será que a vontade de Deus é que nós permaneçamos isolados e doentes? Não, de forma nenhuma. A vontade de Deus é que nós permaneçamos firmes na fé, sadios, com o coração cheio do Espírito Santo, para ter luz e permanecer com luz, se demorar um pouco mais.
Há quem diga, conversando com o pastor ontem, ele disse: você sabe qual que é o nosso medo? É de que muitos não retornarão mais porque achou bom ficar longe da igreja. Que tristeza! Essa é uma tristeza minha também. Nós temos percebido que alguns irmãos não entram no YouTube para assistir os cultos, não comentam nada, estão isolados de verdade, isolaram como se não tivesse mais nenhuma comunhão com essa unidade, com essa igreja de Deus. São dois grupos, queridos, dois, distintos, bem narrados pela Bíblia. Um grupo preparado na porta para esperar o noivo e um grupo despreparado na porta esperando o noivo. Só que quando nós não estamos preparados, nós precisamos correr para nos preparar, antes que seja tarde demais. O outro detalhe pautado aqui por mim, primeiro, são dois grupos, no mesmo lugar, um preparado e outro não. Dois grupos, um cheio e o outro vazio. O vazio, a saída do vazio, sabe qual que é a saída do vazio? É querer que o cheio resolva o problema dele. Quando o noivo apontou, quando os anunciantes apontaram, dizendo: eis o noivo está chegando, o vazio queria que o cheio agora resolvesse o problema. Ele teve o mesmo tempo, ele teve a mesma Bíblia, ele teve o mesmo estudo bíblico, mas ele não quis, ele quis ficar isolado, ele quis ficar apático ao tempo que nós estamos vivendo, enquanto o outro não. Esse vazio sempre vai querer que o cheio resolva o seu problema, mas em relação à volta de Jesus, o vazio vai continuar vazio e o cheio vai continuar cheio. Nesta hora, o cheio do Espírito Santo, nesse momento, não pode ajudar o vazio do Espírito Santo, porque o noivo chegou. E olha só, queridos irmãos, o noivo chegou. No versículo 10, e saindo elas para comprar, o vazio saiu para comprar, para encher. O noivo chegou. E a primeira coisa que o noivo fez quando chegou, vamos ler o que diz aqui o verso 10. Do capítulo 25 de São Mateus. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas. E aconteceu um fenômeno nesta hora. Para esse dia, para esse casamento, não tem atrasados. O atrasado não entrará. Porque aqui fala o seguinte: o noivo chegou e fechou as portas. Acabou. Aqueles que estavam vazios, continuaram vazio. E aqueles que estiverem cheios, continuará cheio e participará da eternidade. O noivo chegou e fechou a porta. A partir de agora, queridos, não mais haverá oportunidade para encher as candeias de luz. Porque o noivo chegou e esse era o último convite. Agora, nesse momento, é o último convite para cada um de nós nos prepararmos para encontrar com Jesus. Não é hora de jogar free fire, não é hora de estar nos campos de futebol, não é hora de estar nos cinemas, não é hora de estar nas boates, não é hora de estar nos lugares onde Deus não está. A hora agora é de estar onde Deus quer que você permaneça, queridos irmãos. Parece que está tudo bem e não está tudo bem. Parece que as coisas estão normal e não estão normais as coisas. Esse momento do planeta em que todo mundo parou por causa de um só evento, de um só motivo, de um vírus, é para nós acordarmos e despertar do sono que estamos, despertar dessa letargia espiritual que está incomodando a igreja, queridos. Está na hora dos pais pegar os filhos e trazer para a sala para assistir o culto e dizer: olha, nós não estamos podendo ir para a igreja porque o tempo está chegando no final. Não é cabível agora que os pais estejam na sala assistindo o culto, enquanto os filhos estão dentro dos quartos com o computador em alguns jogos e algumas manias
da eletrônica de hoje nas redes sociais. Vamos acordar do sono, irmãos. Tem muitas lâmpadas vazias dentro da igreja, precisando do Espírito Santo. Tem muitas lâmpadas apagando aos poucos por causa das vaidades desse mundo. A porta está quase fechando e muitos estão ficando de fora. Nós estamos preocupados, sim. Ao conversar com o pastor Renato, nós estamos preocupados, sim, com a manutenção espiritual da igreja. Nós não estamos vendo vocês, como vocês estão se preparando para a volta de Jesus. Somos líderes da igreja, somos lâmpadas cheias. Queremos que essas lâmpadas transbordem de bênçãos. Queremos que o Espírito Santo seja derramado para que Jesus volte logo. Nós temos outras mensagens importantes na Bíblia, de grupos preparados e grupos despreparados. No livro de Mateus, no capítulo 22, as bodas, a preparação para as bodas. E eu quero ler só o verso 1 para vocês, capítulo 22 de São Mateus, só o primeiro verso, para nós comentarmos mais algumas coisas. O verso 1 do capítulo 22 fala assim, de novo Jesus entrou e falou por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas para os seus filhos. Jesus, em várias vezes, aqui está falando, de novo, Jesus falou sobre o reino dos céus. Desde quando Jesus saiu lá da tentação do deserto, Jesus tem falado do reino dos céus. Por que o reino dos céus é tão importante? Por que eu vou repetir que o reino dos céus é importante? Lá no livro de Efésios, lá fala assim, olha, atentai para o tempo que estamos vivendo e percebei qual que é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para mim e para você, meu irmão, que temos de igual chance e estamos lutando de igual modo. Estamos no mesmo mundo, estamos no mesmo setor, na mesma igreja, na mesma cidade, nós temos as mesmas chances de preparar ou não. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós estejamos preparados para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Falta de aviso, será que vai ser? Será que estamos avisando pouco? Será que as igrejas têm falado pouco da volta de Jesus? Não. Nós temos falado bastante. Nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Há um tempo atrás eu contei na igreja do Palmito uma experiência de um homem, 72 anos de idade, velhinho, dentre outros funcionários de uma grande empresa. Ele era o velhinho sem crédito por causa da idade. E esse homem, ele era responsável por uma máquina que fazia toda a diferença naquela empresa. Ele era o responsável pela temperatura da caldeira. E um dia, no horário de almoço, todos os funcionários almoçaram e tinha mania de deitarem dentro da fábrica, encostado na parede lá de fora, nos corredores das máquinas. Eles deitavam para fazer o seu quilo, para fazer o seu descanso de horário de almoço. Todos dormiram, todos. E aquele velhinho, ao chegar perto da caldeira, ele percebeu que a temperatura da caldeira estava muito alta. Tinha duas decisões para ser tomada. A primeira, tirar lenha da caldeira, tirar brasa da caldeira, para que a temperatura baixasse. Essa era a primeira alternativa, e era a alternativa profissional, era da profissão dele. E ele pegou as suas ferramentas e começou a tirar as brasas. Mas quanto mais ele tirava, parece que agora era tarde demais. E a temperatura da caldeira cada vez subia mais. E depois ele teve que se apegar na segunda decisão.
avisar para todos que estavam dentro daquela fábrica dormindo que aquela caldeira ia explodir. Era a segunda oportunidade. Sabe por quê? A oportunidade de fazer com que a temperatura caísse já não tinha mais tempo. Acabou o tempo para aquela oportunidade. Acabou o tempo para aquela alternativa. E aquele homem começou a correr dentro daquela sala, dentro daquelas repartições, gritando: gente, acordem, levantem, saiam da fábrica, aquela caldeira vai explodir. E a caldeira tinha cerca de 20 mil litros de água quente e vapor. Era uma bomba. E algumas pessoas até acordaram, abriram os olhos, mas por ver que era um velhinho, por ver que era um homem de idade, e por ver que ele era um homem que só cuidava de uma coisinha da fábrica, disseram: bobagem, essa caldeira não explode, a tecnologia dela é muito forte. E aquele velhinho correndo dentro da fábrica como um louco, gritando: vamos sair da fábrica que a caldeira vai explodir. Pouquíssimas pessoas deram ouvidos a um velho cansado, mas que tinha responsabilidades. Passado um pouquíssimo tempo, aquela caldeira explodiu e muitos foram lavados com água quente, com o vapor, e morreram. Mas ele avisou. Depois ele ficou perturbado da sua mente, porque ele dizia: eu avisei, eu tentei avisar e eles não me ouviram. Todos que não ouviram o chamado daquele homem morreram. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa. O convite para a volta de Jesus é hoje. Amanhã é um outro dia. Nós precisamos de acreditar nos reclamos dos pregadores, dos atalaias de Deus. Nós estamos pregando a volta de Jesus há muitos anos. Tem servos que ainda dizem: o meu Senhor tarde virá, e quer viver a vida de vaidades e de jogos e de tantas coisas. O meu Deus tarde virá. Mas na hora em que nós formos acordar do sono, a porta pode estar fechada. E quem fechará a porta não será um homem, assim como Noé não fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca foi Deus que fechou a porta da arca, porque Ele é que sabe a hora que tem que entrar, e Ele é que sabe a hora que não pode mais entrar. A porta da graça está por fechar. O mundo está esvaindo de maldade e de problemas. A porta da graça está quase fechando, queridos irmãos. Será que é difícil entender isso nessa época nossa, na época das 3 mensagens angélicas, de alertas para um tempo do fim que estamos vivendo? Nós não podemos calar. Nós, como os líderes da igreja, nós como os líderes comunitários, líderes de empresas, chefes de seção, nós temos que falar, assim como aquele velhinho falou: vamos preparar porque o noivo está quase chegando. Na parábola das 10 virgens, quando o noivo chegou, as 10 virgens estavam por ali, mas 5 não tinha azeite para entrar, mas 5 entraram. Entraram, ceiaram com Deus e eles foram para a eternidade. Eu queria te perguntar, querido irmão, mais uma vez: você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que a vontade de Deus para a sua vida é que você sofra? É que você se perca? Não. A vontade de Deus para a sua vida é que você se salve. Mas você não vai ser salvo vazio. Você não vai ser salvo sem estudar a palavra de Deus. Você não vai ser salvo não sendo espiritual. Você vai ser salvo quando você se revestir de espiritualidade e o Espírito Santo encher o teu coração de muitas bênçãos. Nesta noite, o meu convite para você é que você estude a Bíblia. É que você aceite o que nela está escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Na lição que tivemos na semana atrasada, sobre o estudo da Bíblia,
Lá tem uma advertência de Deus que fala o seguinte, que Deus está nos advertindo para nós não vivermos segundo a nossa própria sabedoria. Porque a minha sabedoria não me leva aos céus. O que me leva aos céus é a sabedoria divina. A minha sabedoria não me salva. Eu não consigo me salvar. Só Jesus pode me salvar. E Ele me salva. Na verdade, Ele me salvou. E eu só preciso manter a minha lâmpada acesa e cheia de azeite. E com reservas. Mas o meu Senhor não tardará. E Ele virá. Vamos ter um novo recomeço. Vamos novamente agir espiritualmente para ter um recomeço. Eu queria que você pensasse em recomeçar tudo de novo. Em mudar os seus planos. Com um plano muito mais agora perto de Deus. Para que Deus possa fazer uma obra na sua vida. Para que Deus possa fazer uma obra na nossa família. Na nossa casa. Nossos netos. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E certamente, Jesus não tardará. E seremos todos salvos. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham e manchado está o meu coração. Ó Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. E se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, por que duvido? Nova chance tu me dás.
Vamos orar. Nesse momento vamos orar para que a nossa vida seja restaurada, num novo recomeço, assim como os ouvimos nesse hino. Feche os seus olhos e deixa eu orar com você. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado para o encontro com Jesus nos ares. Seremos todos arrebatados juntos, mas nós queremos, Senhor, te pedir por misericórdia que nesse momento acorde os nossos irmãos e amigos que estão ainda no sono espiritual. Que eles possam buscar o Espírito Santo, para que as suas lâmpadas estejam acesas e que tenham reservas para aguardar o noivo chegar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe as famílias que têm nos assistido. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que tem entregado o seu coração para Jesus. Porque nós queremos, no dia em que Jesus voltar, estarmos todos juntos e preparados para subir com Ele, num arrebatamento que não será secreto, mas todo olho verá. E todos nós, juntos, vamos morar eternamente contigo nas mansões celestiais. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecemos as que nós já recebemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.